Parlamentares do grupo de transição ingressaram na Justiça Federal questionando, esses decretos do presidente Jair Bolsonaro e também do coordenador e diretor do IBAMA que dificultam esse combate, aos crimes ambientais aqui no Brasil. Como você analisa, essa fiscalização que se dá? Há uma expectativa ou pelo menos uma promessa por parte do governo eleito de trazer uma nova roupagem para essa questão da fiscalização do IBAMA, para essas questões ambientais? Durante participação na Copa, Lula disse, inclusive, que vai devolver ao Brasil a imagem de protagonista, nessa questão ambiental. Como você está vendo toda essa movimentação nesse momento? Olívia, as informações do Bruno são muito preciosas aí de Brasília e, como ele bem disse, eu assino embaixo, qual que é a ideia do presidente desse governo eleito, desse governo de transição, presidente Lula ou vice-presidente Alckmin? É muito clara, também vai em duas direções. Primeiro, eles precisam tirar dinheiro para poder fazer o projeto nacional que eles têm em mente. Então, para isso, eles precisam aumentar a arrecadação. Esse vai ser um ponto central, então eles vão começar agora, digamos, a cercar para tirar o máximo de recursos que eles tiverem, ou seja, tirar dinheiro, para poder fazer as políticas públicas que eles julgam necessárias. Então, esse vai ser um movimento que nós vamos ver constantemente daqui para frente. Tá? Aí tem um segundo movimento, que é a questão econômica, que é a questão, digamos, nevrálgica, a questão que está no coração de tudo. Ele pega um misto de economistas do mercado, economistas que fizeram parte do Plano Real, como, por exemplo, Adelara Rezende, e pega economistas mais, digamos, alinhados ao PT, como, por exemplo, o Guilherme Melo. Então, ele vai construindo, digamos, esse monstro de várias cabeças, e para isso, ele precisa dividir também. Precisa dividir, como diria Maquiavel, dividir para reinar. E o que significa isso? Significa desmembrar o Ministério da Economia. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, ele tinha, no fundo, e tem, no fundo, como lema, ordem e progresso. Isso significou o quê? Significou desmembrar os ministérios e, ao mesmo tempo, unificar dois grandes ministérios e fortalecer, que foi o Ministério da Economia. Então, hoje nós não temos um ministro da Economia. Nós temos um super ministro da Economia, Paulo Roberto Guedes. E, do outro lado, um ministro da Justiça. Então, percebe? Ordem e progresso, que foi, num primeiro momento, o Sérgio Fernando Moro. Então, ali você tinha um super-ministério e um super-ministério. Agora, o que Lula vai fazer e Alckmin? Eles vão desmembrar isso, vão fazer um ministro da Fazenda, portanto não é um super-ministro, vão voltar a ter um Ministério do Planejamento e vão voltar a ter um Ministério do Comércio e Indústria. Então, eles vão desmembrar. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental, Lívia, tem diretamente relacionado com o que você está dizendo, o Lula vai tentar se reinserir junto com o ex-chanceler Celso Amorim, o pessoal que pensa a sua política externa, e reinserir o Brasil a partir da questão ambiental. E a Amazônia é a grande protagonista nisso. Por quê, Lívia? Porque o mundo todo está de olho na Amazônia. Veja bem a participação do presidente Lula na COP27, que o presidente Bolsonaro não foi, e o Lula apareceu ali. E já apareceu, enfim, levando as pautas todas dessas ambientais, povos originários e tudo isso. Então, a questão do meio ambiente e a questão da economia vão ser fundamentais para o presidente Lula conseguir fazer o governo segundo seus interesses agora, a partir de janeiro.